para o Ituano pelo Campeonato Paulista, e a Lara Mota conta as novidades do Palmeiras aí no treino, tivemos ocorrências. Fica à vontade, Lara Mota, bem-vinda aqui ao Expediente. Oi, João, bom expediente para você, para todo mundo que está ligado nos canais Fox Esportes. O treino foi rápido aqui hoje na academia de futebol, pelo menos a parte que a gente pôde acompanhar, né? Foi um jogo treino contra o Nacional. Claro que os titulares ficaram lá dentro, ainda estão, inclusive, fazendo trabalho regenerativo na moderna academia que tem aqui dentro do centro de treinamentos. Esse jogo treino contra o Nacional foi para aqueles que não foram relacionados ou que não jogaram a partida contra o Ituano e acabou 3-1 para o Palmeiras, 2 gols do Lucas Barrios e um do Johan. O Johan que não está nem inscrito no Campeonato Paulista. O Barrios que pode jogar o Paulistão, mas vai ter a sombra do Borja aí em outras competições como a Comebol Libertadores Bridgestone, por exemplo. Nesse time também estavam o Moisés, que está voltando já a treinar com bola, o Michel Bastos, e a torcida tem chiado bastante nas redes sociais pedindo que ele esteja no time titular, e também o Mina, que também já está praticamente 100%, aí já dá para voltar, logo deve aparecer nas listas aí do técnico Eduardo Batista. No finzinho aqui desse jogo treino teve uma confusão entre o zagueiro Antônio Carlos e alguns jogadores do Nacional, Thiago Martins por ali também, quem separou foi o goleiro Vinícius, mas nada muito grave. Curiosamente foi o Antônio Carlos que acabou não gostando de alguma coisa ali e se envolveu na confusão. Eu falo curiosamente porque um pouco antes o Mina, o outro zagueiro que estava em campo, levou um chapéu do jogador do Nacional, viu? Corajoso esse jogador do Nacional, acabou dando um chapéu no Mina, mas o jogo seguiu, tá tudo certo, amistoso é amistoso, ninguém quer perder, é lógico, por isso que rola às vezes esse tipo de confusão, mas o clima aqui no Palmeiras tá meio estranho nessa segunda-feira, apesar da vitória na primeira rodada, essa derrota de ontem levantou mesmo essa pulguinha aí, a torcida reclamou muito nas redes sociais, reclamou muito no estádio ontem no Novelli Júnior, né? Então o Dudu, capitão da equipe, veio hoje para a entrevista coletiva para conversar com a gente, para falar disso, para pedir calma, paciência e tranquilidade para os torcedores, porque afinal de contas o Eduardo Batista está só começando o trabalho dele. E ele falou também sobre a chegada do Borja. A gente vai ouvir agora um trecho dessa entrevista do Dudu. Só um teste, né? O treinador tá fazendo alguns testes, botou eu para jogar pela direita. Acho que a gente tem que se adaptar, né? Porque se tiver dentro do jogo, ele precisar pela direita, precisar pela esquerda, a gente tem que captar isso muito rápido para ajudar da melhor maneira possível, né? E eu acho que o torcedor viu atuando mais ano passado pelo lado esquerdo, viu que deu resultado, né? A gente saiu campeão desse jeito, mas acho que eles, como eu falei, eles têm que ter tranquilidade. O treinador tá chegando agora, tá fazendo alguns testes, algumas mudanças. Eu acho que durante o ano eles têm que acostumar um pouco com esse estilo do Eduardo, né? E a gente também tem que se adaptar a esse estilo dele pra gente fazer um bom trabalho. Preferia que continuasse como ganhou, né? Mas sabemos que é uma outra filosofia, outra comissão, eles chegam implantando a filosofia deles e cabe a gente, jogadores, se adaptar a isso mais rápido para poder ajudar eles e eles ajudar a gente também. Eu acho que quando o Cuca chegou, a gente tinha sido campeão da Copa do Brasil, né? E a gente não estava muito bem na Libertadores. Isso também ajudou um pouco a torcida a ter paciência com ele, né? E agora a gente vem de um título brasileiro, um time jogando muito bem, vários jogadores foi para a seleção do campeonato. Eu acho que a torcida se apega muito nisso, né? Muito nisso. Eu acho que eles têm que ter um pouco de paciência com o Eduardo. Eu acho que é um excelente treinador. Acho que não tá no Palmeiras à toa. Fez bons trabalhos onde passou. A gente espera que esse ano também ele possa fazer um bom trabalho aqui com a gente no Palmeiras. A diferença de trabalho do Cuca e do Eduardo ela é evidente. O Cuca tinha um time um pouco mais agressivo, o Eduardo ele prioriza muito mais a marcação. O Dudu falou um pouquinho aí da diferença de posicionamento, ele já jogou na posição mais na lateral, né, jogando pelas laterais que o Eduardo colocou ele na última partida. A questão é que se a gente olhar os números, João, o Cuca, eu me lembro de ter acompanhado a coletiva de imprensa dele aqui mesmo na academia de futebol, falando do começo ruim dele no Palmeiras, porque o Eduardo, ele ganhou uma e perdeu outra. O Cuca ficou 5 partidas
partida sem ganhar quando ele chegou aqui. E o torcedor dessa vez está tendo um pouco menos de paciência, até talvez por aquilo que o PVC disse, pelo Cuca não ter ido para lugar nenhum, então ficar aquela sombra, aquela vontade que ele volte. Mas a gente sabe que ele se afastou por outros motivos e que não existe essa possibilidade dele voltar para o Palmeiras num primeiro momento. Então o Eduardo está começando o trabalho dele, é muito diferente mesmo, ele dá muita ênfase também à parte física. Ontem, depois do jogo, ele falou bastante sobre isso. É bom lembrar que o Eduardo, antes de ser treinador, de estudar para isso, ele foi preparador físico muitos anos, então ele está vendo uma evolução nesse quesito no Palmeiras e tanto é que a gente já está vendo aí jogadores que não tinham ainda começado a treinar com bola, já fazendo esse jogo treino inteiro, tempo normal aqui de jogo e se saindo bem, com uma boa evolução física mesmo. Eu falei do Borja antes, o Dudu disse que ainda não teve muito tempo de conversar com ele, mas claro, todo mundo aí está na expectativa, inclusive os jogadores, do quanto esse jogador pode contribuir para o Palmeiras na Conmebol Libertadores Bridgestone. E só para arrematar, João, hoje a gente teve uma notícia complicada por aqui também, mais uma lesão confirmada. Não bastasse o Tietê, que está fora por causa de um problema no ombro, agora o Fabiano, lateral, teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita e vai ficar 6 semanas fora. Então, mais um probleminha aí para o Eduardo Batista administrar nesse comecinho de campeonato de temporada aí do Palmeiras. João. Tá ok, Lara. Obrigado. Aí um noticiário quente, importante do Palmeiras. Antes da gente entrar no assunto Eduardo Batista, você tem algum detalhe aí sobre essa lesão do Fabiano? É o seguinte, começou a circular no meio da tarde a informação de que, pela lesão do Fabiano, poderia haver inscrição do Borja no Campeonato Paulista. O Borja não está inscrito no Campeonato Paulista. E só poderá ser inscrito no Campeonato Paulista depois do final da primeira fase. Eu conversei com a assessoria de imprensa da federação agora há pouco, que diz que, pelo regulamento, é possível haver inscrição ainda. Tinha ali uma réstia de dúvida, mas a informação primeira da federação é que, pelo regulamento, é possível inscrever, em caso de lesão, a substituição de um jogador machucado na primeira fase por um jogador que não estava inscrito. Consultei o Palmeiras não se manifestou até agora sobre isso. Não dá para cravar com toda certeza que vai acontecer, mas é uma possibilidade, pode acontecer. Uma chance de tirar o Fabiano da lista e inscrever o Borja, que pelo regulamento só estaria, pela inscrição anterior, só teria condição de jogar na fase quartas de final. Vamos aguardar então informações importantes do PVC. De repente o Borja pode ser inscrito antes no Campeonato Paulista. Vamos aguardar aí o que o Palmeiras vai dizer. Pessoal, e o Eduardo Batista, hein? O Dudu foi lá para a coletiva para falar dele, ajudou, atrapalhou. A galera tá querendo já o Cuca de volta e tá botando na grelha o Eduardo Batista. Mas um detalhe, são 2 jogos. É exatamente isso é que assusta, né? Eu joguei 5 anos no Palmeiras, tenho uma relação maravilhosa com a torcida, mas é 8 ou 80. Ou eles gostam muito, ou eles não gostam. E eu acho que está acontecendo mais ou menos isso com o Eduardo Batista. Eu acho que é cedo, é exagerado a cobrança, mas não é exagerada a comparação. Né? Porque todo mundo acreditava que o Palmeiras fosse manter ou melhorar o ritmo que teve no ano de 2016, quando ganhou até com uma certa folga o Campeonato Brasileiro. Quando você muda a comissão técnica, e eu não vou falar aqui como especialista ou como comentarista, vou falar até como ex-jogador, você muda também o sistema de trabalho. E aí me assusta quando você vê uma série de jogadores machucados no início de temporada. Há uma mudança radical na maneira que trabalha, sem querer aqui dizer se o preparador físico antigo era bom ou se o preparador físico atual é ruim, não é? É longe disso. Estou dizendo que quando há uma mudança de filosofia de trabalho, isso é possível que aconteça. E isso atrapalha. E a gente viu ali, pela sonora da Lara, que pelo menos 4 ou 5 titulares ainda estão em fase de recuperação para poder voltar à equipe do Palmeiras. E eu acho que quando tiver todos à sua disposição e a performance for ruim, acho que aí vale mais a cobrança. Porque essa que é a questão, né? É claro que a maior sombra do Eduardo Batista sempre vai ser o Cuca, enquanto ele estiver no mercado. Né? E por opção pessoal do próprio Cuca. Eu só acho que é muito cedo, acho que todo mundo pensa igual, é muito cedo para avaliar qualquer tipo de trabalho. E fazer comparações, já que o que está em questão é o Cuca,
comparando com o Cuca, então quer dizer que quando o Cuca assumiu o Palmeiras no ano passado e perdeu, não me lembro se 4 ou 5 consecutivas, 4 jogos seguidos. 4 partidas seguidas, 4 derrotas o seguidas. trabalho não prestava? Pois E é. depois deu no que deu, né? Deu no que deu. E, bom, enfim, o Edmundo falou agora há pouco aí, quando os jogadores retornarem, eu até